que a gente pode falar da prova escrita aqui? Ela tem caráter eliminatório e classificatório. Ela tradicionalmente vale 70% do grau final, então vale 70 pontos. É uma prova que tem, normalmente, na ordem de 70 questões. Então ela é eliminatória, porque o candidato ele tem que tirar pelo menos, acertar pelo menos 50% desses 70 pontos. E ele também ela é eliminatória porque também não basta você fazer essa pontuação mínima. Você tem que estar classificado entre as melhores notas, né, de acordo com o número de vagas para aquele processo seletivo que vai estar especificado naquele edital em particular. Então, se o processo seletivo, se no edital de um determinado processo seletivo está lá escrito que 120 candidatos, né, passarão da primeira para a segunda etapa, significa que as 120 maiores notas da prova escrita da primeira etapa serão convocadas para as etapas seguintes, desde que esse candidato tenha acertado no mínimo 50% da prova escrita, que é a primeira etapa. No edital e na Norma 12, vocês vão ler lá que o anexo, o conteúdo programático, né, que a prova versará exclusivamente sobre o conteúdo programático que está no anexo 2A da Norma 12. E esse conteúdo programático, né, ele é abordado na bibliografia recomendada que se encontra no anexo 2B. No edital e na Norma 12, tem a seguinte informação, que esse conteúdo programático, né, aquela bibliografia sugerida do anexo 2B, é só uma referência para você encontrar os assuntos abordados no conteúdo programático do anexo 2A. Mas, na prática, como é que funciona? A prova está contida no anexo 2B. A banca não tem por costume, né, tradicionalmente isso não aconteceu, de se procurarem outros livros que não são da bibliografia recomendada para tirar a questão. Isso simplesmente não acontece, acho que seria muito confuso. Então, o que a gente viu em 2006, em 2008, em 2011, em 2012, né, são os 4 processos seletivos mais recentes, a prova está toda no anexo 2B, né, que é a bibliografia recomendada. Sobre o nível de inglês, né, é importante ter um inglês muito fluente para a gente passar nessa prova escrita? Não, você vai aprender ao longo da sua preparação o vocabulário técnico necessário para entender a bibliografia recomendada, né? E isso sim é muito importante, você dominar o vocabulário técnico que está presente na bibliografia recomendada. Feito isso, a leitura de qualquer texto técnico em idioma estrangeiro ela é muito mais fácil, mais fluida do que a leitura de textos não técnicos, do que uma matéria de jornal, por exemplo, onde é necessário você ter uma contextualização política, social, né? Você tem que ter uma imersão social para conseguir entender 100% daquilo que está escrito. Quando é um livro técnico, não. Você dominou o vocabulário técnico, você consegue estudar tranquilamente as matérias que são em língua estrangeira. E eu diria, gente, que essa primeira etapa, a prova escrita, é, sem dúvida, o obstáculo mais importante de todo o processo seletivo, de toda a preparação, é o que leva mais tempo, que consome mais recursos, e é aí que deve se concentrar os esforços de quem está, né, querendo entrar no próximo processo seletivo, quem quer se tornar prático no próximo processo seletivo. Foco na prova escrita, tá? Não precisa pensar nesse momento em prova prática oral, em seleção psicofísica, o foco deve estar aí, prova escrita. Então, essa segunda etapa, ela tem 3 subetapas, digamos assim. A primeira delas é a apresentação de documentos, a segunda é uma seleção psicofísica. O que é a seleção psicofísica? Você vai entregar, né, uma série de exames complementares que você faz com laboratórios externos, médicos externos, tudo que é tipo de exame, essa relação de exames, ela consta tanto do edital e consta da Norma 12 também. Então você vai, no dia e hora marcados, você vai entregar essas certidões para uma junta de saúde da Marinha, que é composta, que é reunida especialmente nessa ocasião, para fazer a avaliação dos candidatos. Então, a maioria dos exames são exames complementares apresentados pelo próprio candidato, né, ele leva os originais, e alguns exames são feitos pela junta nessa mesma ocasião. Lá na Norma 12 e também no edital, você vai ter uma lista de condições que são incapacitantes para o exercício da profissão de prático de navios, e uma lista também dos índices mínimos que são exigidos, por exemplo, para acuidade visual, auditiva. Tá? Então, se por um acaso você tem alguma condição de saúde que impeça a sua capacidade laboral e que você está na dúvida se ela é aceita ou não para o exercício da profissão de prático de navio, dá uma olhada na Norma 12, né? Tem capítulo 2 da Norma 12, lá tem para as diversas áreas e diversas patologias e condições incapacitadas, tem índice para tudo, tem bastante informação. Se tiver na dúvida, pega aquela informação, pega esse capítulo 2 da Norma 12 e leva para o seu médico, vê, né, peça a opinião dele para ver se você se enquadra ou não, se você está apto ou não, né, considerando aquelas informações técnicas que estão ali no capítulo 2. Teste de suficiência física
ele é composto de 3 provas, né? Você tem uma prova de barras, uma prova de natação e uma prova de permanência na água, pode ser no mar ou na piscina, normalmente é feita na piscina. Então, a primeira prova é a prova de barras. O candidato tem que fazer 4 barras. Isso, para os homens, é relativamente tranquilo fazer 4 barras, mesmo aqueles que não estão em muito boa forma, estão um pouquinho acima do peso, com um treinamento, às vezes, de 3 semanas, 1 semana, o sujeito ele passa de fazer meia barra ou nenhuma barra para fazer as 4 barras que ele precisa para passar na prova. Para as mulheres, não. A composição física das mulheres requer, normalmente, um período maior de treinamento. Tá? Então, eu recomendo que pelo menos 3 ou 4 meses antes, né, dessa situação, antes dessa ocasião da prova, as mulheres já comecem a praticar barra, procurem um preparador físico, porque não é tão elementar, não é tão rápido o ganho de força necessário para se fazer as 4 barras para o sexo feminino. Depois das 4 barras, tem uma prova de natação. A prova de natação é bem tranquila para as pessoas que têm ambientação na água. São 50 metros de natação para um tempo máximo de 1 minuto e 30. Tá? Então, não é nada difícil, não precisa ser super atleta para fazer nem 4 barras, nem 50 metros de natação em 1 minuto e 30. E a terceira prova é uma prova de permanência na água. Né? O candidato tem que ficar boiando, nadando cachorrinho, sem colocar o pé no chão. Normalmente é feito uma piscina que não dá pé, por um período de 20 minutos. Não tem que fazer nada, tem só que esperar o tempo passar. Prova de títulos, tem 3 itens aí que dão um pontinho extra para alguns candidatos. Tá? Quais são esses critérios que dão pontos? Tempo de embarque é um deles. Numa escala de 0 a 10, ele vale 3 pontos. Tá? Então, depois tem categoria, posto ou graduação, vale de 0 a 2 pontos, numa escala de 0 a 10. E, por fim, tempo de comando no mar, né? Tempo como comandante de navio, ou da Marinha de Guerra, ou da Marinha Mercante, ou tempo de prestação de serviço de praticagem, vale de 0 a 5 pontos. Bom, se a gente somar isso, né, 2 com 3 com 5, a gente chega a um total de 10 pontos, que vem a ser 10%, vem a compor num percentual de 10% a classificação final. Então, eu falei para vocês já que a prova escrita, que é o inimigo mais próximo, vale 70% da nota. Os outros 10%, a gente está nele aqui agora, que são títulos, e os últimos 20%, né, que compõem a nota final, eles advêm da nota da prova prática oral. Tá? Então, vamos lá. 10%, né, de ponto de título. Isso é muita coisa, isso impede aquele candidato que não tem formação na área marítima, não é comandante de navio, não tem tempo de embarque, não é prático. Isso impede o sujeito de ser prático? Tá? Não, definitivamente não. Eu costumo dizer que ponto de título, ele ajuda um pouco quem os tem, né, e não chega a atrapalhar quem não os tem. Por quê? Porque poucas pessoas, né, têm títulos em quantidade relevante. Então, numericamente, essa quantidade de pessoas é pequena, de forma que se você não tem título, mas tiver um bom desempenho na prova escrita e na prova prática oral, você está safo. Você vai ter nota, né, boa para ir para uma boa zona de praticagem, para a ZP dos seus sonhos. Então, e esses poucos que possuem bastante ponto de título são bastante ajudados, sim. Ele consegue, às vezes, avançar 10, 20 posições na classificação final. Né? Mas como são muito poucas essas pessoas, eles não chegam a atrapalhar a grande maioria que não tem título nenhum. Como é que funciona? O candidato chega, ele vai chega a vez dele, né? Ele é colocado numa salinha, ele recebe um caderno de questões, que é uma folha, e nessa folha, essa folha descreve um cenário, né, de uma manobra que o prático vai realizar. O prático recebe uma missão, o candidato recebe uma missão como se ele fosse um prático. Né? E ele vai ter 50 minutos para fazer um planejamento completo dessa faina de praticagem, dessa missão que ele recebeu. Quando acaba esses 50 minutos, aí ele vai para o simulador do CIAGA, e nesse simulador tem uma mesa de navegação, onde ele leva a carta náutica que ele utilizou no seu planejamento, coloca sobre uma mesa, e aí ele vai fazer um briefing, né, uma exposição oral, com duração de até 15 minutos, para a banca avaliadora. Terminado esse briefing, 15 minutos de duração, você vai executar no simulador, atuando na condição de prático, você vai fazer parte daquela faina de praticagem que você planejou. A faina que você planejou pode durar 1h30, 2 horas, mas no simulador você vai fazer só um trecho, né, de 30 minutos de duração dessa faina.